Ele diz assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós. Por favor, diga assim comigo. Também nós. Aleluia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você perceba que nós começamos hoje nos 2 últimos versículos de Hebreus capítulo 11. Todo o livro de Hebreus é um livro extraordinário que traz revelação sobre a nova aliança, sobre a obra perfeita de Jesus por cada um de nós. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, se nós fôssemos ler, tivéssemos tempo hoje à noite, nós íamos ver a lista ou a galeria dos grandes heróis da fé. A palavra começa falando sobre Abel, depois fala sobre Enoque, fala sobre Abraão, fala sobre Noé, fala sobre Davi, sobre Moisés, sobre cada um dos heróis da fé. Todos eles que obtiveram a bênção de Deus na sua vida, viveram pela fé, né, sonharam os sonhos de Deus, venceram por meio da sua fé. Quando a gente chega aqui no finalzinho do capítulo 11, ele diz assim, olha, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu queria destacar aqui com vocês, no início dessa mensagem, essa expressão que o autor aos Hebreus falou aqui, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Perceba que há uma distinção aqui, quando ele diz assim, eles, depois ele fala nós. Diga assim comigo, eles, agora diga assim, nós. Quando sabe que é diferente isso? Eles e nós. E quando ele diz assim, eles, ele está falando de todos estes homens e mulheres que viveram na antiga aliança. Eles tiveram um bom testemunho por meio da sua fé, mas eles não alcançaram a concretização da promessa. A promessa de Deus, que sempre foi prometida desde Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, depois que o homem pecou, Deus prometeu para o homem um resgate, um salvador, um Messias, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Amém, queridos? Aleluia. E a carta aos Hebreus, ele traz essa revelação para nós. Ele fala deles e fala da gente. Ele começa mesmo, capítulo 12, dizendo assim, portanto, também nós. Portanto, também nós. Houveram eles, agora hoje existem nós. Vocês estão comigo? Aleluia. Agora perceba que qualquer nome que você lê, em Hebreus capítulo 11, seja de Enoque, seja de Abraão, seja de Davi, você vai perceber que Deus trouxe promessas para eles e Deus realizou a promessa na vida deles. Amém? Eles venceram por meio da sua fé. Eles pegaram de Deus. Eles receberam de Deus. Eles tiveram seus nomes escritos na história por meio da sua fé. Agora, eles viveram numa aliança inferior. Hebreus 8:6 diz que a aliança que eles viveram era uma aliança inferior. Havia sacrifícios de bodes, de carneiros, de animais. Por causa do pecado do homem, eles eram pecadores. Mas a palavra fala que nesta aliança que nós estamos, é uma aliança
superior, sujeita a maiores e melhores promessas. Aleluia. Esta noite eu queria lembrar para vocês que homens e mulheres de Deus, numa aliança inferior, eles foram grandemente abençoados. Eu e você, numa aliança superior, nós podemos ser mais abençoados ainda. Aleluia. Eles receberam promessas de Deus, eles creram na promessa e eles foram abençoados. Agora, em tempos tão remotos, em tempos onde eles não tinham, como eu e você, uma Bíblia completa, em tempos como hoje, que nós temos o Espírito Santo, um sacrifício perfeito de Jesus por nós, eles não tinham isso. Eles tinham apenas uma promessa futura. A vida de Deus, o projeto de Deus, a bênção de Deus, não teria se cumprido nele sem nós. E eu queria fazer um ponto com vocês hoje à noite. Nós não somos qualquer coisa nesta terra. Você não é um zero à esquerda, você não é um lixo, você não é um vermezinho de Jacó, você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. As promessas que eles desejaram lá no passado, hoje você tem. A Bíblia diz lá em Gálatas 3, 13 e 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Por que ele se fez maldito em nosso lugar? Para que a bênção de Abraão, a bênção prometida, chegasse até nós. Amém? Para que todos nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você já recebeu o Espírito Santo? Amém. Aleluia. Então você faz parte e você é a igreja de Deus. Você não é a nação, o povo de Israel, mas você é a igreja de Deus. Aleluia. Lá em Efésios, no capítulo 1, e a partir do versículo 20, ele fala que na igreja de Cristo, Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo. Você já andou pela cidade e viu alguma cabeça andando sozinha? Ou algum corpo andando sem cabeça? Coisa estranha, não? Pois você sem Jesus não dá certo. Eu e você sem Jesus não damos certo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós estamos ligados a Jesus. Nós não estamos separados de Jesus. Nós somos a igreja de Deus. Vocês estão aqui hoje? E tudo isso para dizer para você que você não está fora do plano de Deus. Você está dentro do plano. Você é a resposta de Deus nessa terra. Deus poderia tudo sem a gente, mas Ele não quer nada sem nós. Deus tem todo o poder, poderia fazer todas as coisas sem a igreja, mas hoje Ele não faz nada sem a igreja. Jesus é o cabeça, mas nós somos a igreja. Diga assim, nós somos a igreja. Diga pela fé, eu sou igreja. Aleluia! Você está dentro. A mensagem que eu quero trazer hoje para você é que você está dentro da igreja. Dentro do plano de Deus. Dentro dos propósitos de Deus. Deus não vê você um membro de igreja. Deus não vê você um frequentante de igreja. Deus não vê você passeando na igreja. Deus vê você um participante da sua família. Você é parte primordial do plano de Deus. Os olhos de Deus estão 24 horas por dia sobre você. Ele pensa em você 24 horas por dia. Deus não quer nenhum de nós passando por essa vida sem ser igreja. Sem exalar o bom perfume de Cristo. Sem exalar a vida de Deus. Sem exalar os planos, os propósitos, os sonhos de Deus através de cada um de nós. Amém, amados? Glória a Deus que nós fazemos parte de uma igreja local que acredita plenamente nos potenciais de Deus. Aleluia. Você faz parte de uma igreja inclusiva. O que significa isso? Que você está dentro. Você não está fora. Você não é escanteado. Você não é qualquer um. Você não é não visto. Não. Você está dentro. Aleluia. Os planos de Deus, eles estão se cumprindo nesta terra por meio da igreja.
Aleluia. E para que isso seja real em nossas vidas, o livro de Hebreus ele traz alguns alertas. Coisa boa é a gente prestar atenção nos alertas de Deus, nas sinalizações de Deus, nos sinais de Deus. Nesses últimos dias, todos nós temos percebido como é que o mundo está, tipo, de mal a pior. Mas eu digo para você, a igreja pode estar de bem a melhor. Aleluia. Lá fora pode estar de mal a pior, mas eu e você temos promessas para cada dia ficar melhor. Aleluia. Diga assim comigo, eu estou dentro. Aleluia. Dentro dos planos de Deus. Aleluia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha isso aqui. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Diga assim comigo, uma grande nuvem. Você sabe que existem pequenas nuvens? Que às vezes você nem percebe, mas quando a nuvem é grande, não tem como a gente não perceber. E nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Quero dizer para você que na vida de Davi, deu certo. Na vida de Abraão, deu certo. Na vida de Sara, deu certo. Na vida de Esther, deu certo. Na vida de Salomão, deu certo. Na vida de Paulo, deu certo. Na sua vida vai dar certo também. Nós só temos testemunhas que deu certo. Nós somos da igreja que dá certo. Aleluia. Deus não criou ninguém imprestável. Deus não criou nada para não funcionar. Tudo que você vê que Deus criou, olha, pelo tempo que Deus criou, ainda funciona e funciona muito bem. Amém, amados? Tudo que Deus fez, Ele fez bom. E Ele fez você para dar certo. Ele fez sua família para dar certo. Sua família não é um erro, não é um acaso. Sua família é um acerto de Deus. Deus acertou quando Ele abençoou sua família. Deus acertou quando Ele abençoou seus filhos. Amém, amados? Aleluia. Agora, vamos prestar atenção nos alertas de Deus. Eu sei que é muito bom recebermos uma mensagem que nos empolga. Foi maravilhoso ver Fernando, e olha, foi a primeira vez dele aqui, né? Logo, logo ele vai ministrar mais vezes. Talvez ele nem saiba, é tão novo na igreja que não sabe. Mas quando Deus está guiando, você não tem que parar por causa de um protocolo. Você pode seguir no Espírito. E a igreja ser tão abençoada com o Fernando, como é, ou como pode ser, com o pastor pregando. Amém, amados? Para a gente não importa quem está pregando. O importante é se o Espírito Santo está falando. Amém? Nós fazemos parte de uma igreja do Espírito Santo. Oh, isso é bom demais, amados. Tem muita gente pregando placa de igreja. Nós pregamos a presença manifesta de Deus. Aleluia. Se Ele quer curar, quem somos nós para não querer aceitar a cura de Deus? Se Ele quer batizar no Espírito Santo, quem somos nós para dizer, não, aqui na minha igreja não. Não, tudo que Ele quiser, aqui é um bom lugar para Deus operar. Aleluia. Se Deus quer, já é. Amém? Aqui em Hebreus, no capítulo 2, veja comigo aqui, Deus nos alertando hoje à noite. Ele diz assim, por esta razão, Hebreus capítulo 2, e o versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe que isso é um alerta de Deus? Ele diz assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga assim comigo, mais firmeza. Como ele diz lá no Mato Grosso, com uma pegada nervosa, né? Com uma firmeza maior naquilo que Deus já tem falado conosco. Sabe que muitas vezes em um culto como esse, nós não estamos precisando de uma nova pregação. Muitas vezes nós precisamos de ativar aquilo que Deus já pregou para nós.
Muitas vezes nós só precisamos, desculpe aqui a expressão, criar vergonha na cara. Para viver aquilo que Deus já falou conosco. Se apegar com mais firmeza. Se apegar com mais determinação. Não fazer pouco caso daquilo que para Deus foi tão precioso. A carta aos Hebreus é uma carta que fala do sangue de Jesus. Lá no passado houveram sangue de animais. E por causa de sangue de animais, o povo de Deus, eles se reuniam, iam para as reuniões, iam para o tabernáculo, e lá eles frequentavam o átrio. Uma parte deles podiam chegar no lugar santo, e somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Diga assim comigo, átrio, lugar santo e santo dos santos. Veja, o povo não podia chegar nem no lugar santo. Hoje, eu e você podemos estar no santo dos santos. Que poderia ser traduzido como viver ou estar 24 horas na presença de Deus. Sem medo, sem condenação, sem roer as unhas, sem pensar que Deus está com raiva da gente, sem estar estressado, sem estar deprimido, sem estar perguntando, será que Deus quer, será que Deus não quer? Não, mas hoje você tem acesso 24 horas à presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós podemos entrar com ousadia na presença de nosso Pai. O mundo conhece Ele como Deus, e Ele é Deus. Mas para nós, Ele é mais do que Deus. Ele é nosso Pai. Aleluia. E filho tem direito a estar na casa do Pai o tempo inteiro. Não precisa pedir licença. Não precisa chamar, oh, Vossa Excelência, amantíssimo Deus. Não, você é filho. Você pode chamar de pai, de papai, de pai querido, pai amado. Amém, amados? Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que Deus já tem falado conosco. Não podemos fazer pouco caso do sangue de Jesus. Não podemos fazer pouco caso da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus. Igreja não se trata de paredes, igreja não se trata de placa, de doutrina, de louvor. Não, igreja se trata do sacrifício de Jesus. Nós seremos poderosos, nós seremos um povo de excelência, nós seremos um povo de sucesso, tanto quanto nós compreendermos e valorizarmos o sangue de Jesus. O sacrifício perfeito. Tem muita gente conformada em ser evangélico, em ser de uma igreja, em ser gospel. Eu digo para você, tem muito mais. O sangue de Jesus purificou, nos lavou, nos redimiu, pagou o preço de todo o nosso pecado. A grande pergunta que a gente poderia fazer hoje à noite é, pagou ou não pagou? Pagou. Foi suficiente ou não foi suficiente? Se foi suficiente, você tem que viver de cabeça erguida. Você tem que aprender a reinar em vida. Você tem que aprender a se animar no Senhor. Você tem que aprender a aceitar o que Jesus fez por cada um de nós. A religião diz para você fazer por onde, correr atrás, pagar o preço. A graça diz, Ele já fez tudo. Só receba. Oh, coisa boa, saber que você foi tão abençoado que você só precisa aprender a receber. Só precisa aprender a desfrutar, se apegando com mais firmeza, valorizando mais o que Deus já fez por você, valorizando cada passagem da palavra de Deus, cada pedaço que você lê da palavra de Deus, cada passagem que você lê é Deus se revelando para você. A palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e poderosa. Quando você dá tempo para receber a palavra em você, a palavra produz vida em você. Às vezes o ânimo, a alegria, o louvor, o pular que a gente quer, o celebrar que a gente quer, está tudo dentro da gente e a gente sem dar valor. Aleluia. A palavra causa poder dentro de nós.
Sandra falou que pessoas foram curadas só ouvindo a palavra. E sabe que você falando a palavra em casa, ela traz vida dentro da sua casa? Falando a palavra de Deus dentro do seu casamento, ela vai produzir vida no seu casamento? Falando a palavra de Deus para os seus filhos, ela vai produzir vida nos seus filhos? Um bom futuro? Aleluia! Qual o futuro que você quer na sua casa? Que sonho você tem para a sua casa? Que sonho você tem para a sua família? Fale a palavra e deixe ela produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Amém, amados? Nós não estamos vivendo o tempo de desprezar a palavra. Nós não estamos vivendo o tempo de rejeitar a palavra. Nossos filhos precisam ser bem amados. Seu filho será tão bem amado quanto você for capaz de falar a palavra para ele. De declarar a palavra de Deus para ele. Não somente dizer eu te abençoo quando ele for dormir, mas na hora do vamos ver, quando ele precisar de uma palavra de consolo, você fala a palavra para ele. Aleluia. Precisamos nos apegar com mais firmeza. Não é o domingo o melhor dia para você se apegar à palavra. Não é domingo o único dia para você dizer assim, ó, hoje, vou reservar esse tempo para Deus. Não, mas na antiga aliança era no 7º dia. Na nova aliança são todos os dias. Não tem mais esse negócio de 7º dia. Porque todo filho de Deus que entra na família de Deus, ele entra no descanso de Deus. Diga assim comigo, descanso de Deus. Aleluia. Há um descanso para quem vive pela fé. Há um conforto, há um consolo, há uma esperança, há uma alegria para quem vive pela fé, sabendo que Ele já fez tudo por nós. Ele já pagou o preço por nós. É porque a gente deve se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós não podemos desprezar a salvação do Senhor. Nós não podemos fazer pouco caso daquilo que custou o maior preço do universo. A vida de Jesus. Jesus para nós, amados, Ele foi o sacrifício perfeito e a mensagem perfeita. Diga assim comigo, sacrifício perfeito e mensagem perfeita. As duas coisas merecem a intensidade da nossa fé, da nossa confiança. Fernando citou aqui intensidade. Nós precisamos ser homens e mulheres intensos para Deus. Homens e mulheres que valorizam o que Jesus fez por nós. Não foi pouca coisa. Não foi dar uma igreja para a gente. Não foi dar uma religião para a gente. Não foi, não, amados. Foi dar uma nova vida para nós. Foi dar uma mensagem que tem o poder de produzir salvação, cura, libertação, perfeição, restauração, renovação, tudo de bom dentro de você. Aleluia. Vocês estão aqui? No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, mais um alerta. Por isso, santos irmãos. Diga assim, Deus está falando comigo. Fica ligado, fica atento. Capítulo 3, versículo 1 de Hebreus. Ele diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Jesus. Veja que ele diz assim, santos irmãos, vocês que participam da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é aquele que atesta, é aquele que confirma, é aquele que garante a nossa confissão nesta terra. Amém, amados? Quando você confessa a palavra, quando você declara a palavra de Deus dentro da sua casa, a presença de Deus, né, a pessoa de Jesus, que é o apóstolo e sacerdote da nossa confissão, ele atesta. Aquilo que você declara na terra, ele atesta lá nos céus. Aleluia. Você sabe que Jesus está sentado à direita do Pai?
E sabe que a Bíblia diz que Ele está intercedendo por mim e por você? A impressão que vem na nossa mente é que Jesus está lá pedindo coisas a Deus. Deus, faça isso por ele. Deus, quebra o galho de Vânia. Deus, faça isso lá. Não é assim, amados. Quando a Bíblia diz que Ele está intercedendo à direita do Pai por nós, isso está dizendo que aquele que declarou uma palavra aqui na terra, aquele Jesus que foi a mensagem de Deus aqui na terra, o verbo que se fez carne aqui na terra, a mensagem que Ele trouxe para a sua igreja, quando nós acolhemos essa mensagem e confessamos essa mensagem aqui na terra, ela é testificada lá nos céus. Amém? Aleluia. Houve um dia que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Um Deus se fez homem e habitou entre nós. Hoje, creia, nós que somos homens, estamos bem representados à direita do Pai. Lá em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Tanto Jesus está conosco nessa terra, como nós estamos com Jesus lá nos céus. Eu sei que alguns irmãos vão precisar de um tempo para digerir isso. Mas entenda, isso é uma verdade muito preciosa para as nossas vidas. Nós precisamos considerar atentamente as verdades que a palavra já nos concedeu. Vocês estão aqui ainda? Aleluia. Aqui em Hebreus 3, e o versículo 12, ele diz assim: tende cuidado, outro alerta de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Perceba que ele não está falando com os ímpios, com os pecadores. Ele está dizendo assim com a igreja: tende cuidado, irmãos. Diga assim: Deus está falando comigo. Ele diz: tende cuidado, para que jamais aconteça de haver em qualquer um de nós um perverso coração de incredulidade. Agora, quando você lê uma passagem dessa, você diz assim: misericórdia, cruz credo. Deus me livre de haver na minha vida um coração perverso de incredulidade. Mas sabe que grandes tombos na vida cristã não começam de repente, não são de repentes. Muitas vezes coisas grandes, tragédias grandes, problemas grandes na vida de cristãos começam com coisinhas pequenas. Desleixo aqui, desatenção ali, um não congregar aqui, um se esfriar ali, estou nem aí aqui, cada um tem sua vida, não importa aqui, faz de qualquer jeito ali, e quando a pessoa menos espera, olha o tombo. É igual sujeira dentro de casa, quando a pessoa vai colocando debaixo do tapete. Chega no final do ano que ela levanta o tapete, misericórdia, precisa de um caminhão. Vocês estão aqui? Aleluia. Aproveitando a empolgação de vocês, deixa eu ler aqui no capítulo 4, e o versículo 14, quando ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha que maravilha. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Diga assim: conservar firme a minha confissão. Não é só ter uma confissão de tempos em tempos, na hora do culto, na hora do louvor, mas é manter firme a nossa confissão em todo tempo. Aleluia. Todo dia é dia de ser crente. Todo dia é dia de expulsar a incredulidade da nossa vida, mantendo firme a nossa confissão em Jesus. Aleluia. Vamos voltar aqui para Hebreus, capítulo 12. E vamos entrar na mensagem aqui. Hebreus, capítulo 12, e versículo 1 e 2, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Perceba que, depois dele falar aqui dos heróis da fé, todo o livro de Hebreus nos dá tantos alertas. Eu poderia ler vários outros alertas de Deus, para a gente estar vigiando, para a gente se apegar com mais firmeza, para a gente não se afastar daquilo que Deus tem para nós, para a gente valorizar o sacrifício de Jesus, valorizar a palavra de Deus. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele vai falar 3 coisas aqui que eu queria destacar para vocês, que nós devemos estar praticando no nosso dia a dia, a fim de nós estarmos honrando o sacrifício de Jesus e a mensagem de Jesus, ou seja, a nova aliança, o Novo Testamento. Ele diz, primeira coisa, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que o tempo inteiro está tentando nos assediar. Perceba que tem muitas coisas na Bíblia que nós podemos pedir para Deus fazer. E crente tem uma mania de ser pidão, né? Sempre pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas, quando nós olhamos para a nova aliança, quando nós entendemos que nós somos a igreja de Jesus, quando nós entendemos que nós somos participantes da família de Deus, que Deus é Deus em nossas vidas, mas Deus também é Deus através das nossas vidas. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, a nova aliança, a nossa comunhão com Deus, nós vamos precisar aprender que tem coisas que não é Deus quem vai fazer por nós, mas somos nós quem temos que fazer. Eu sei que você já cantou muito, enche-me, Senhor. Tem músicas, as músicas mais lindas gospels falam sobre enche-me. Mas a Bíblia não diz para a gente pedir para Deus nos encher. Lá em Efésios 5:18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É uma mania religiosa que a gente tem, desde a antiga aliança, de esperar que Deus faça tudo. Quando a gente viu que não era Deus que fazia tudo, a gente pensou que era o sacerdote que fazia tudo por nós. Agora a gente está aprendendo que não é o sacerdote, não é tudo pedir para Deus fazer, porque a parte de Deus, nós já aprendemos que Deus já fez. Deus já enviou a sua palavra e Deus já enviou o seu Espírito. Deus não está enviando outra Bíblia e Deus não está enviando outro Espírito Santo. A Bíblia que Deus tinha que enviar, Ele já enviou. O Espírito que Ele tinha que enviar, Ele já enviou. E esse Espírito habita em nós. Aleluia. Não é mais o papel de Deus nos encher. É o nosso papel. Temos tanta fome, tanta sede, tanto desejo de Deus, que somos nós quem vamos nos encher do seu Espírito. Do mesmo jeito aqui. Não é Deus quem vai tirar as coisas erradas da nossa vida, somos nós. Ele diz assim, já que nós temos uma nuvem de testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres de Deus, que venceram na antiga aliança, hoje nós, do mesmo jeito, devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que fica o tempo todo nos tentando. Diga assim comigo, peso e pecado. 2 coisas que devem sair da nossa vida. E quem tem que tirar? Nós. Essa religião, essa oração, Deus tira isso de mim. Deus, não, mas quem tira é você. Pesos. Pesos. Percebe que mais na frente ele diz para a gente correr com perseverança a nossa carreira. Vou já chegar lá, mas eu digo para você, você nunca viu um atleta correndo com pesos.
Pense, com guarda-roupa nas costas. Usain Bolt, corredor mais rápido do mundo. Pense ele carregando uma pessoa nas costas. Não, amados. Quando você olha aquelas corridas, agora vai ter São Silvestre, não sei se vai ter, acho que não. Mas quando você vê corridas longas e vê aqueles quenianos, pessoal lá da Etiópia, da África correndo, parece que até a roupa dele vive flutuando, parece que é quase que inexistente a roupa. E tem uns que, para ficar mais leve, correm sem tênis. Já viu isso? Vocês já viram isso na televisão? Correm até descalço. Ele quer estar o mais leve possível. Sabe que para correr com Deus, você precisa estar leve também? Entendeu uma coisa, mas quanto mais a gente se sacrifica para querer agradar a Deus na força do nosso braço, mais pesado fica. Não tem que ser na força do nosso braço. Não tem que ser na nossa inteligência, na nossa eloquência, nas nossas habilidades. Não, amados, tem que ser na graça de Deus. Jesus disse assim, olha, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Traduzindo, estressados e deprimidos. Depressivos. O melhor lugar para um crente em depressão ir é para Jesus. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, já não aguenta mais. E diz assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E ele disse assim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele conclui dizendo assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga assim comigo, suave e leve. É até gostoso de falar, não é? Jesus disse assim, olha, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu só queria dizer isso para vocês. Jesus não quer nenhum de nós com pesos na nossa vida. Nem pesos lá de fora, nem pesos aqui de dentro. Ou seja, nem pesos do nosso cotidiano, do trabalho, do estudo, da casa, nem pesos eclesiásticos, de igreja, de muita coisa, de muitos afazeres. Ele não quer que você carregue um peso que não é para você carregar. Vocês estão aqui? Deus não quer nenhum de nós ocupado com nada que não é da nossa conta. Deus não quer nenhum de nós entrando num chamado que Ele nunca falou conosco. Tipo, Deus te chamou para fazer algo na cantina e você pensa que o seu lugar é pregando na igreja. Deus não te chamou. Se você for fazer algo que Deus não te chamou para fazer, aquilo será um peso. Nem Deus quer para a sua vida, nem seu pastor quer. Vocês estão aqui? E o que é que Deus quer para mim e para você? O jugo dele, que é leve, e o fardo dele, que é suave. Essa palavra suave vem daquela mesma palavra benignidade. E benignidade significa uma coisa agradável, uma coisa gentil, uma coisa que dá prazer. Deus quer que a sua jornada, a sua carreira cristã seja prazerosa, seja alegre. Nós ainda estamos muito tímidos aqui na igreja, pulando. Nós precisamos explodir de alegria aqui na igreja. Igreja é o melhor lugar para você se alegrar. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Salmo 16, versículo 11. Diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia. Se você está na presença de Deus, você tem que estar em alegria. Mesmo que lá fora tenha tristeza, mas aqui dentro deve ter alegria. Amém, amados?
sem pesos, sem pecado. Aleluia! Nós devemos excluir pesos da nossa vida, né? Ideias. Tem crente que tem algumas ideias e ele encasqueta com ideias. Ideias ideológicas, ideias filosóficas, ideias religiosas, ideias de debates gospels. E ele se enche de tanta coisa que aquilo acaba sendo um peso para ele. Não é isso que Deus tem para nós não, amados. Aleluia. Deus quer que você venha para a igreja livre, leve e solto. Deus quer que você venha para a igreja para você ser uma bênção na igreja. Não é para você ser uma bucha na igreja, não. Olhando o que tem de errado na igreja. Não, isso vai trazer peso para você. Você tem que chegar na igreja e estar livre para Deus te usar. Pastor, mas não já tem um pregador? Mas você pode pregar melhor do que o pregador. Às vezes tem irmãos na igreja que só está precisando que você vá até ele e o abençoe. Uma palavra de Deus. Uma oferta de Deus. Amém. Aleluia. Tira esses pesos religiosos. Pesos de religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz. Fica igual um robô dentro da igreja. Não vou nem abrir o olho para ninguém ver. Não, amados. Fique livre na presença de Deus. Tire peso da sua vida. Conceitos que vovozinha falou. Quem diz que vovozinha é Jesus? É porque minha tataravó sempre falava isso. E ela é melhor do que Jesus? Continue amando sua tataravó. Mas deixe a mensagem de Jesus ter um lugar mais especial. Aleluia. Ele diz assim, olha, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. E nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Diga assim, correr a minha carreira. Aleluia. A coisa que eu queria mais dizer hoje à noite é que você está dentro das coisas de Deus. Ou seja, você não está em algo que Deus está em outro contexto. Não, você está misturado com as coisas de Deus. E misturado com as coisas de Deus, você tem uma carreira para correr. Você tem uma missão a cumprir. Um chamado de Deus. Eu lembro que o nobre Gentson ministrando recentemente, inclusive no Verbo Online, ele falando sobre aquele senhor que distribuiu 5 talentos para um na igreja, 2 talentos para outro na igreja e 1 talento para outro na igreja. Não, ele trouxe uma mensagem maravilhosa. E eu nem vou falar sobre o que ele ministrou. Mas eu só queria enfatizar, nessa mesma passagem, algo que despertou minha atenção. Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Mas Deus não deu 0 talentos para uma pessoa. Ou seja, ninguém ficou de fora. Você está dentro. Aleluia. Você foi chamado por Deus. Eu não sou o juiz da sua vida para dizer quantos talentos você ganhou. Não sou eu quem vou dizer. Mas, pelo fruto, nós vamos conhecer a árvore. Eu quero dizer que você está dentro dos planos de Deus. Deus pensou alto e Deus investiu alto em você. Outra coisa que eu queria, se eu pudesse, eu ia pregar a noite inteira. E eu ia repetir isso umas 100 vezes para ver se, pela repetição, isso entrava em nosso coração. Qual o valor do sangue de Jesus para nós? Porque para Deus investir em nós, Ele precisou dar seu Filho unigênito. Dar tudo que de bom e de melhor Ele tinha, seu único Filho. Ele fez isso para nos salvar? Sim. Mas Ele fez isso para trazer um plano de salvação para as nossas vidas. Quando Jesus morreu por nós,
O pensamento de Deus não era tirar a gente da terra e levar para os céus, o que Deus já poderia ter feito, se fosse isso. Mas o pensamento de Deus foi trazer a mensagem dos céus para se concretizar nas nossas vidas. Eu e você fazemos parte da mensagem que Deus escreveu. Os irmãos do Antigo Testamento não têm mais nada para se escrever através dele, mas por meio da igreja tem muita coisa para ser escrita. Você não pegou isso. Tenho certeza disso. Os irmãos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de Moisés, não tem mais nada a ser acrescentado. Mas na sua vida tem muita coisa ainda para acontecer. Aqueles irmãos, muitos deles experimentando gotículas da unção sobre eles, como o rei Davi, fizeram coisas extraordinárias para Deus. Pois eu digo para você, Deus não depositou gotículas de unção sobre a nossa vida. Ele não achou pouco e Ele mandou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Oh, amados, você nunca vai ser um crente conformado, tradicional, paradal, quando você entender que o Espírito Santo, Ele habita em você. Não é pouca coisa, Glaucio, é demais. Oh, eu acho que nós somos pequenos demais para ter um Deus tão grande dentro de nós. E nós precisamos aprender a fazer valer a pena. A fazer valer a pena o que Deus fez por nós. E como nós fazemos valer a pena? Considerando a carreira que nos está proposta. Considerando o chamado de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Mas eu não estou dizendo que você é evangelista. Ah, eu não sou apóstolo. Eu não estou dizendo que você é apóstolo. Ah, eu não sei pregar. Eu não estou dizendo que você tem que pregar. Mas eu estou dizendo que você está dentro dos planos de Deus. Eu garanto que todos nós temos uma carreira a seguir com Deus. Amém, amados? E nesta carreira não está escrito ir para a igreja de 20 e 20 dias. Não é assim essa carreira, amados. Aparecer na igreja de ano em ano. Não é assim a carreira, amados. Nesta carreira, nós somos a igreja todos os dias. Eita, só a irmã ali e o pastor Ronaldo pegou. Nesta carreira, nessa missão que Deus tem para nós somos a igreja todos os dias. A gente não vem para a igreja para a gente ser a igreja. Não, a gente vem para a igreja porque nós somos a igreja. Aleluia. A gente não vem buscar Deus na igreja. Pastor, não diga isso. Não, a gente já tem a presença dele em nós, amados. Vou te contar um segredinho. Você que é bem novo na igreja. Deus não poderia estar mais perto de você do que Ele já está. Como assim, pastor? Não tem como Ele ficar mais perto de você. Ele habita em você. Deus contrariou tudo e todos, e toda a lógica do universo. Porque Ele poderia ter ficado bem distante, só observando a gente. Não, Ele não fez isso. Ele veio habitar em nós. Por meio do seu Espírito. Amém, amados? E nunca esqueça disso. O Espírito Santo não é um Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele habita em você. Todo o poder que a gente precisa está dentro de nós. É porque a gente precisa se apegar com mais firmeza a essas verdades. É por isso que a gente precisa parar de brincar de ser crente. Brincar com as coisas de Deus. Ser apenas um gospel. Não, amados. Você é filho amado. Você tem uma missão nessa terra. Sua família é para ser uma bênção nessa terra. Sua casa é para ser uma bênção explosiva nessa terra. O seu chamado é para ser explosivo nessa terra. Você lá no local de trabalho é para ser uma testemunha viva de Jesus. Quando você abrir sua boca lá na empresa, é para ser Jesus falando. Porque você é a igreja.
Você percebe que muitas pessoas não pregam aqui na igreja. Poucos pregam. Glória a Deus por isso. Porque o melhor púlpito de um crente é lá fora. É quando ninguém está vendo. Quando o pastor não está vendo. Quando os holofotes não estão em você. É ali que você tem que ser igreja. O melhor lugar para a luz brilhar é no meio das trevas. Quando já tem luz demais, uma luz a mais, uma luz a menos, queimou uma, você nem percebe que queimou. Mas é onde está tudo escuro que você precisa ser luz. Aleluia. E vamos finalizar aqui, enquanto o Ministério do Louvor já pode vir. Ele diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador. Tem uma versão que diz assim, aperfeiçoador da nossa fé. Diga assim, olhando para Jesus. Uma pergunta para você meditar durante essa semana inteira. Para quem você tem olhado? Onde estão os seus olhos? Entenda isso. Não são esses olhinhos aqui bonitinhos não, azuis que você tem. É onde está a sua atenção. Onde está o seu coração? Onde está a sua fé? É muito comum nesses dias, tem sido muito comum, nós vermos crentes enfraquecidos, crentes adormecidos, crentes angustiados. Antigamente a gente só via mais o mundo, mas agora misturou tudo. É crente, é não crente, é ímpio, é crente, é pastor se suicidando. Angustiados, depressivos, fracos. Mas eu vou dizer para vocês, tudo isso não é falta de Deus. Tipo assim, Deus não evaporou. O Espírito Santo não saiu da nossa vida. Muita fraqueza, pode ter certeza, é falta de olhar para Jesus. Toda vez que o nosso foco for desvirtuado, a nossa fé será enfraquecida. Porque fé forte precisa de uma visão forte. Jesus não é a nossa religião. Jesus, ele é a visão de Deus para cada um de nós. E os nossos olhos precisam estar firmes, fixos em Jesus. Que dia, pastor? No domingo é melhor? Não, amados, todo dia. Quando você for trabalhar, a sua fé precisa estar firme em Jesus. Eu sei que algumas pessoas são tão bebês ainda na fé, são tão novas na fé, que elas estão pensando aqui, então eu vou comprar uma imagem, um quadro de Jesus, botar lá na casa. Não é isso, amados. Olhar firmemente para Jesus é olhar firmemente para a palavra. Jesus, ele é a palavra revelada de Deus para nós. Jesus, ele é a mensagem de Deus. O que Deus queria falar conosco, o que Deus queria revelar para nós, ele fez por meio de Jesus. Se apegar à palavra significa se apegar a Jesus. Grudar os olhos na palavra significa grudar os olhos em Jesus. Quer ter uma vida poderosa nessa terra? Olha para Jesus. Olha para a palavra. Pedro viu Jesus andando por sobre as águas. E Pedro disse assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro, andando por sobre as águas. Jesus disse para Pedro: venha. Jesus disse para Pedro, e ele disse para mim e para você: venha. Deus não tem um não para você. Deus não vai dizer para você: não, isso é coisa de Jesus. Você é Pedro. Quem você pensa que é? Não, mas quem fala isso conosco é o diabo. Você não é nada, você não vai conseguir não. Esse negócio de salário dobrado, isso não é para você não.
Eu digo para você, salário dobrado é para você que crê. Bênçãos dobradas é para você que crê. Aleluia. Todas as vezes que você ousar olhar para Jesus, olhar para a palavra vai dizer assim, venha. É para você sim. O melhor de Deus é para os filhos de Deus. Venha. Deus nunca vai dizer para você, não, não, não. Pare com isso. Isso é só para os pastores. Eles não gostam de poder, é só para os evangelistas. Eles não gostam de cura, é só para os grandes missionários. Não, Deus nunca vai dizer isso para você. De repente você diz, Senhor, eu queria impor as mãos e ver curas acontecendo. Deus vai dizer, venha. Que é o que o amado Júlio falou recentemente. Em todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. É o sim de Deus. Você agora é a igreja. E para a igreja tem um sim de Deus. Para a igreja tem um ó. Casamento abençoado. Vida prosperando. Joinha de Deus. Enquanto Pedro olhou para a palavra, ele fez algo que ninguém era capaz de fazer. Andou por sobre as águas. No momento que ele tirou os olhos da palavra, ele afundou. Porque fé é isso. É você olhar firmemente para a palavra. Essa igreja nunca vai dizer para você, olhe para homens. Olhe para fulano. Olhe para Beltrano. Não, mas olhe para a palavra. É dele que vem todo o nosso socorro. Todo o nosso sucesso. Toda a nossa prosperidade. Toda a nossa cura. Toda a nossa salvação vem dele. Família abençoada vem dele. Pastor, eu quero entrar nesse próximo ano arrebentando. Olhe para Jesus. Pastor, eu quero ver minhas finanças dobrando até o final do ano. Olhe para Jesus. Fernando foi muito feliz quando ele começou a dizer assim, funciona. Funciona. Jesus funciona. A palavra funciona. Jesus funciona. A palavra funciona. Jesus funciona. A palavra funciona. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Tem hora que parece que não está dando certo. Tem hora que parece que não vai funcionar. Tem hora que parece que não tem jeito. Mas a palavra funciona. A palavra funciona.